ele disse. Você tem o direito de ficar em silêncio. Mas meu corpo gritou por ele. A abordagem Maurício não esperava ser parado naquela estrada. Era só mais uma viagem de volta para casa. Depois de um dia longo, vendendo sorrisos e amostras de medicamentos. Mas bastaram as luzes vermelhas e azuis no retrovisor para tudo mudar. Ele estacionou no acostamento com o coração acelerado. Não de medo, mas de algo que ele não sabia nomear ainda. O policial caminhou em direção ao carro com passos firmes. Alto, fardado, presença marcante. Quando se abaixou para pedir os documentos, o mundo desacelerou. Os olhos dele eram intensos, de quem observava tudo e não revelava nada. Documento e habilitação. Pediu, com a voz grave e direta. Maurício obedeceu, tentando esconder o leve tremor nas mãos. O policial pegou os papéis, olhou por longos segundos e só então ergueu os olhos de volta para ele. Maurício, representante farmacêutico, tá voltando de onde? De um dia cansativo. Eu gosto de pegar estrada à noite. Menos trânsito, mais silêncio. O policial assentiu lentamente, mas não devolveu os documentos. Manteve o olhar fixo. Havia algo naquele silêncio que queimava. Ele não sorria, mas havia uma curva nos lábios que não era indiferença. Seu vidro tá mais escuro que o permitido, comentou, ainda sério. Às vezes, é bom esconder o que tem dentro. Ele olhou mais fundo, como se escaneasse a alma, de Maurício. Pena. Eu gosto de ver. O clima pesou de um jeito bom. Quente, inesperado. Quando devolveu os documentos, os dedos roçaram. Foi rápido, mas suficiente para deixar uma faísca. Vá com cuidado, disse. A noite ainda promete. Maurício respondeu apenas com um sorriso leve. Mas por dentro já estava em chamas. Horas depois, em casa, Maurício ainda não tinha tirado aquele homem da cabeça. A postura, o olhar, a tensão invisível entre os dois. Foi então que o celular vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem simples. Chegou bem? Ele não sabia como o policial tinha conseguido seu número, mas também não perguntou. Respondeu, sem pensar. Cheguei, mas fiquei preso. Do outro lado, veio rápido. Preso onde? Maurício digitou devagar, os dedos calculando cada palavra. No que ficou faltando acontecer. O tempo entre as mensagens parecia eterno, até que chegou. Outra, sexta, plantão. Se quiser aparecer, é por sua conta e risco. E só então, Maurício entendeu. A abordagem não tinha sido o fim. Tinha sido o começo. Na sexta à noite, ele foi. Estacionou próximo ao posto da polícia, em um canto menos iluminado. Roberto estava lá, como se soubesse que ele viria. Encostado, na viatura, braços cruzados, olhar indecifrável. Você é insistente, disse ele sem desviar o olhar. Eu sou curioso. E corajoso. Roberto se aproximou devagar. Havia tensão no ar, mas também uma calma perigosa, aquela que vem antes da transgressão. Corajoso seria você me beijar aqui, disse o policial. E se eu disser que pensei nisso desde a primeira abordagem? Roberto respirou fundo. Estava próximo demais. Não havia ninguém por perto. O silêncio era denso. As palavras carregadas de algo que escapava ao controle. Você tem o direito de ficar em silêncio, murmurou ele. Maurício se aproximou ainda mais, com os olhos presos nos dele. Mas meu corpo gritou por você. Não, houve beijo. Ainda não. Apenas o toque dos olhares, da respiração próxima, da tensão entre os corpos. Roberto afastou-se devagar, como quem recua de um abismo, mas não sem antes deixar um aviso. Se isso continuar, não tem volta. Maurício sorriu, sem hesitar. Eu nem sei se quero voltar. A noite caiu de forma silenciosa, como um convite para o que ainda estava por vir. Maurício estava de volta à estrada, mas desta vez, ele não estava sozinho. A lembrança de Roberto o acompanhava, pesando sobre ele como uma sombra que não o deixava em paz. A troca de olhares, os toques quase imperceptíveis.
Tudo aquilo ainda estava fresco em sua mente. Ele se pegou pensando no policial a cada curva da estrada. O controle que Roberto exibia, a disciplina em seus movimentos. Mas, por baixo disso, havia algo mais. Algo que Maurício estava começando a descobrir, mesmo sem querer, e aquilo o atraía de uma forma irresistível. Naquela madrugada, ele sabia que não seria o mesmo ao sair de lá. Quando estacionou no mesmo ponto do posto de polícia, os olhos de Roberto já estavam esperando por ele. Não houve palavras de imediato. O silêncio falou por ambos. Era um silêncio carregado, denso, que fez Maurício se aproximar sem hesitar. Roberto estava encostado na viatura, com as mãos nos bolsos. Ele olhou para Maurício, os olhos quase desafiando, como se esperasse um movimento, uma provocação, algo que quebrasse o gelo entre eles. Você realmente não tem medo, tem? Roberto perguntou, com a voz grave e direta. Maurício deu um passo à frente, sem tirar os olhos dele. O desejo estava claro entre eles, mas havia algo mais ali, algo que eles ainda não haviam dito em palavras. Roberto estava perto, mas ainda havia uma distância física e emocional, algo que Maurício queria eliminar. Ele sorriu, provocador. Medo é uma palavra que nunca me interessou. E você? Maurício perguntou, a provocação no tom. Está com medo de mim? Roberto olhou para ele, a respiração ligeiramente mais rápida. Havia uma tensão crescente, e Maurício sentiu isso na pele. O calor entre eles estava se tornando palpável. Você sabe o que me atrai, não sabe? Roberto falou, com a voz mais baixa. É o seu desafio, sua ousadia. Maurício se aproximou ainda mais. Agora estavam a centímetros de distância. O cheiro de Roberto, o calor emanando de seu corpo, tudo o fazia querer mais. Mas ele não se apressou. Queria que Roberto se entregasse também. Queria que ele cedesse ao desejo, como Maurício estava começando a ceder. Então, me diga o que você quer. Eu sou bom em agradar, Maurício murmurou, quase como um sussurro. Roberto olhou nos olhos dele com intensidade, mas sem dar o braço a torcer. Ele ainda não havia se permitido completamente, mas a luta interna estava ficando difícil de sustentar. Eu quero mais do que você pode me dar, Maurício, Roberto disse, com um sorriso que não escondia o desejo reprimido. Maurício não resistiu. O passo final foi dado. Ele se inclinou lentamente, apenas para tocar levemente os lábios de Roberto, sem forçar, sem apressar. Foi um beijo breve, mas cheio de promessas. E quando se afastaram, a respiração de ambos estava acelerada. Isso não vai mais ter volta, Roberto disse com a voz rouca, quase um aviso. Maurício sorriu, como se fosse exatamente isso que ele quisesse. Mais do que isso, ele queria continuar desafiando Roberto, explorar o que ainda estava inexplorado entre eles. A tensão estava apenas começando. Vamos ver até onde isso pode ir, Maurício respondeu, com um olhar desafiador, antes de virar e se afastar. Roberto ficou parado por alguns segundos, os olhos fixos nas costas de Maurício enquanto ele ia embora. O desejo estava no ar, mas ambos sabiam que o próximo encontro poderia ser muito mais do que simples provocações. Era questão de tempo, até que as linhas entre o certo e o errado se apagassem por completo. O silêncio da madrugada pairava no ar, mas dentro de Roberto tudo estava em ebulição. O toque de Maurício ainda queimava em seus lábios. O breve beijo, o olhar desafiador, tudo o deixava com a sensação de que não poderia mais voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo, sabia que qualquer movimento agora seria um risco. Algo que ele não estava preparado para lidar. Ainda não. Os dias seguintes passaram lentos, quase como se o universo estivesse forçando os dois a enfrentarem a tensão crescente. Roberto se encontrou pensando mais do que deveria em Maurício. No jeito como ele se movia, no sorriso seguro, nas provocações veladas que não eram simples palavras, mas desafios disfarçados. Naquela noite, os dois se encontraram novamente, mas dessa vez foi diferente. Roberto estava mais solto, menos rígido. A expectativa estava no ar como uma promessa. Quando Maurício apareceu, com seu olhar penetrante,
Uma simples troca de olhares foi suficiente para quebrar o que restava de controle entre os dois. Achei que você fosse resistir um pouco mais, Maurício disse, com um sorriso travesso. Roberto sentiu o calor no rosto. Era estranho. Ele sabia que não deveria se deixar levar, que sua posição de autoridade deveria ser mais forte que isso. Mas a presença de Maurício o desarmava de um jeito que ele nunca havia sentido antes. Aquilo o atraía, o fazia querer perder o controle. Eu não sou de resistir, Roberto respondeu quase num sussurro, e sem mais palavras, ele se aproximou, como se não houvesse mais escolha. O espaço entre eles foi sendo diminuído, até que as mãos de Roberto finalmente tocaram o corpo de Maurício. A sensação foi eletricamente intensa e, em um movimento inesperado, ele puxou Maurício para mais perto, sentindo a pulsação acelerada de ambos. Maurício não recuou. Pelo contrário, sentiu o corpo de Roberto como uma promessa. A atração agora era palpável, um campo de energia em que nenhum dos dois poderia se esconder. Isso é... Maurício começou, mas foi interrompido quando os lábios de Roberto se colaram nos seus. Não foi um beijo suave ou inocente. Foi urgente, quente, carregado de desejo reprimido. O contato, por mais simples que fosse, fez ambos se perderem no momento. E logo, os corpos falavam por si mesmos. As mãos de Roberto exploravam, tocando, sentindo cada centímetro do corpo de Maurício. E embora fosse claro que ele estava no controle, a reciprocidade era total. A respiração se intensificou, os corações bateram mais forte. E no espaço, entre o beijo e o toque, Roberto perdeu um pouco de sua firmeza, permitindo-se sentir a química entre eles sem mais pudor. Quando o beijo finalmente terminou, Roberto parecia ter perdido a capacidade de raciocinar. Eles estavam tão próximos, agora que não havia mais como voltar atrás. Isso não é o que você queria? Maurício perguntou, com um sorriso ousado. Roberto não respondeu. Apenas olhou fundo nos olhos de Maurício, antes de puxá-lo novamente para mais um beijo. A sensação de liberdade era inebriante, como se eles estivessem indo cada vez mais fundo num abismo de sensações, sem saber como ou onde terminaria. Mas, ao contrário do que muitos pensariam, o policial não queria que fosse só mais uma noite. Ele sabia que esse momento estava marcado para algo mais. Algo que ele não conseguia controlar, mas que, ao mesmo tempo, sabia que não poderia resistir. Roberto encostou a testa na de Maurício, ainda ofegante, como se naquele toque silencioso ele dissesse tudo o que ainda não podia colocar em palavras. A noite lá fora seguia quieta, mas dentro dos dois, um incêndio já tinha começado. E agora, era impossível apagar. Mas essa história ainda está longe de terminar, porque quando desejo e limite se encontram, o que vem depois é sempre mais intenso. Parte 2 vem aí. Se você sentiu o calor dessa história, curte, comenta aqui embaixo o que achou e, claro, se inscreve no canal para não perder nada do que ainda vai acontecer entre Roberto e Maurício, porque isso foi só o começo.